E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barros, estamos aqui em mais um PuraCast e hoje, assim, tem um tema incrível, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o assunto mais importante para gatos, aqui com duas pessoas que são ilustres para isso. Só antes da gente começar, só queria lembrar vocês que nossos cursos estão abertos, né? Então, nosso curso para plantonista, para você que acabou de sair da faculdade, que está no plantão, que precisa se atualizar, a gente está com o nosso curso aberto e também um curso preparatório para residência, né? Para você que quer residência, tem o nosso curso online e a partir do meio do ano também vai ter ele presencial, tá? Então, só lembrando disso, vou continuar aqui e passar para o Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Meu nome é Bruno e realmente a gente está com duas pessoas incríveis aqui, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em felinos, pelo menos aqui em Goiás, a gente acaba pensando muito na Nina e no Luiz. Existem outras pessoas que são muito boas também, mas com certeza a gente é muito feliz, né, de ter os dois aqui com a gente. O Luiz já é da casa, né? Já é um colaborador nato aí da Cura Curso, né? Participa como professor também. Lorena, é a primeira vez que eu conheço ela, eu acho, primeira vez na Cura Curso, mas eu já ouvi muito de nome, né? Então, estou muito feliz com a presença dos dois aqui, de verdade, tá? Então, deixa, na verdade, vamos entender um pouquinho da história de vocês, Lorena, falar basicamente um pouquinho, né, do seu currículo aí, né, onde você formou, conta um pouco da sua história, depois a gente passa por isso. Boa tarde. Então, a primeira coisa é agradecer pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui compondo a mesa com vocês, ainda mais para falar de um tema tão relevante, né? Para a medicina felina Eu não com o peço só pra você Luiz. chegar um pouquinho mais próximo do microfone. Ai, perdão, gente. Não, é A pessoa não normal, tem tá tudo abraço. certo. Então, meu nome é Lorena Souza Oliveira, eu sou médica veterinária e professora universitária. Me formei na UFG, então, na época, era meu sonho fazer a residência. Tentei a primeira vez, não consegui. E aí fui dar plantão, né? Procurei uma especialização, que foi a de clínica médica de felinos. E aí, na segunda vez, consegui. Não tinha, né, curso preparatório na época, a gente foi pelo caminho das pedras mesmo, mas deu certo, graças a Deus. E aí fiz minha especialização, né, a residência em clínica e cirurgia de cães e gatos. Depois fiz o mestrado, que foi, estava até comentando, né, com o Vitor, com imunomarcação de tumores mamários em gatas. E desde então eu venho atuado, né, na parte mais específica de felinos. Agora estou como professora na PUC Goiás. E é isso. A gente dividiu o tempo lá, eu tô assim, super esquecido da cabeça. Eu fiquei só sabendo da sua fama, que era muito boa. Ah, acontece isso, tá? Às vezes eu conheço a pessoa, convivo com a pessoa, eu vejo ela, a gente não se conhece pessoalmente, né? Eu, cara, Até porque se a fama não, fosse ruim, não ia falar aqui agora, né? se eu sou craque em não lembrar das pessoas, mas não é por maldade, não, eu sou ruim mesmo de cabeça. Mas quase então a gente dividiu matéria, na verdade, matéria mesmo, né? Cardiologia, né? Nossa, quase que é matéria, né? E vamos lá, Luiz, você, conta um pouquinho da gente aí, da Bom, gente, né? De você, né? bom, pessoal, igual a Lorena, agradecer vocês pelo convite, parabenizar não só pelo podcast, mas também por todos os cursos. Eu acompanho o trabalho que vocês fazem, participo. Desde que vocês começarem, realmente, vocês vieram para mudar mesmo, estão fazendo um trabalho incrível desde que vocês começaram. Bom, a minha história é um pouco parecida com a da Lorena. Eu tentei residência, não passei, só que depois eu não insisti, porque logo eu comecei a trabalhar nos plantões e me dar bem. O problema é que nessa época, na faculdade, a gente não via nada de gatos e ainda era uma coisa muito comum lá em 2014, 2015, isso. Onde eu trabalhava, ninguém gostava de atender gato. Então, no começo, eu fui fazer uma pós-graduação de felinos, não era porque eu gostava de gato, era porque eu queria faturar mais. Onde eu trabalhava, ninguém, pessoal, tinha para o ímpar. Quem perdesse tinha que atender o gato. Então, nesse momento, eu falei, cara, eu vou começar a fazer pós-graduação de felinos para começar a atender esses pacientes e faturar mais. Só que eu brinco assim: quem nunca tem gato, não gosta de gato até a hora que tem o primeiro gato. Justamente. E medicina felina é a mesma coisa. Você não gosta de atender gato até a hora que você começa a aprender a atender gato. Porque quando a gente não sabe uma coisa, é muito mais fácil você falar que você não gosta. E a maior parte das pessoas que eu conheço falam isso. Eu não gosto de atender gato, mas as pessoas não sabem. Aí é uma bola de neve, né? Você começa a aprender, começa a atender mais, começa a atender mais, tem novo desafio, você tem que estudar mais e vira uma bola de neve. E se você falasse para mim, sei lá, foi 2014 que eu formei, em 2016 eu comecei a pós. Há 10 anos atrás, que hoje eu ia atender só gato, eu ia falar há 10 anos atrás que você é louco, não tem nem Tinha, né? mercado para isso. Então, mudou muito o que se entende hoje, principalmente depois da pandemia. O que a gente tem de gato doméstico hoje, depois da pandemia, é o que esperávamos para 2030 no estudo do IBGE de 2018. Então, assim, a gente teve um boom por causa da pandemia inacreditável. E o Isso que foi, isso foi só Brasil ou foi planeta? Vocês têm assim? mundial, mundial.
a população de felinos, né, a expectativa é que em menos de 5 anos ultrapasse a de cães no mundo todo, né? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu. Tem algum motivo específico? Não sei porque as pessoas agora não. Muitas coisas envolvidas, né? Então, vou começar falando, depois você me complementa isso. Então, muito pelo comportamento do gato, né? Então, é muito fácil você cuidar de gato dentro de um ambiente, por exemplo, um apartamento, que hoje a maioria das pessoas, né, acabam vivendo próximos ali ao local onde trabalha, estuda. Então, você ter um gato num ambiente menor é muito mais fácil do que você, às vezes, ter um cão, né? Então, você basta ter ali a caixa de areia, água, comida, eles são muito mais independentes, né? Não precisa ficar passeando com o animal. Então, nesse sentido, é um pouco mais fácil a questão do cuidado, né? Geralmente, um gateiro não tem um único gato, é sempre um combo, né? Então, acaba que os tutores acabam adotando cada vez mais gatos, querem ter um amarelo, não, um preto, um azul. Não sei essa cor. Essa vai ser a piada. Nossa, eu não tenho um dessa cor, vou pegar esse. Então, E isso favoreceu para o aumento da casuística. E hoje em dia você seguiu a área depois que foi 2000 e. Eu comecei após em 2016, mas antes de eu terminar eu já estava atendendo só gato. Porque na época tinha pouca gente que atendia nessa época que atendia só gato. A Lorena já era famosa na época. oxe. Tinha a Aline, pelo menos eu ouvia falar de você. A Ludmilla, a Aline, que trabalhava na saúde animal, que hoje ela não atua mais. Então eram poucas pessoas. Então, quando eu terminei a pós-graduação, e no momento, primeiro momento, não foi porque eu só queria atender gato, é porque minha agenda começou a ficar cheia. Foi o que aconteceu na época. Porque assim, eu não sou médico de gatos, não, mas eu amo atender gatos. Sabia? Eu acho isso muito legal, muito desafiador. Eu acho que eu tenho uma gata muito brava, então eu não tenho medo de tomar mordida de gato, estou acostumado. Eu acho que isso ajuda, né? Você ter um gato bravo em casa. Partes, né? Porque acaba que o medo um pouco, né? Aquele receio tão grande que muitos, né, de quem acabou de formar tem, né, quando vai atender um gato, acaba que você tem um olhar diferenciado aí, né? Mas hoje a gente fala de manejo cat friendly, né, Luiz? Então precisa de uma série aí de coisas, né? Um olhar realmente diferenciado do clínico para fazer o atendimento desse paciente que não é um cachorro pequeno, né? Então esse é até um tema à parte, acho que até já teve, né? Já. Podcast de manejo. Bom, então vamos entrar na nossa doença, né? Que é uma doença, pra mim, talvez uma das mais importantes aí de gatos, né? E aí eu queria perguntar para vocês, pessoal, o que que é a FeLV? Vou começar perguntando pro Luiz, né? O que que é esse vírus, né? Eu já vi até gente falando que ela é um câncer, né? Que é a leucemia, né? Então, assim, explica pra gente o que que é FeLV, né? Se puder explicar também como evolui, que não, ela não começa, né? Como uma Não, beleza, Vitor. Isso aí que você falou, cara, é extremamente importante. A gente vive falando que existe uma diferença gigantesca entre vírus da leucemia felina ou leucemia viral felina e leucemia felina. Então, são duas coisas completamente diferentes. Ele recebeu esse nome porque, se estudando gatos com leucemias, a neoplasia hematopoética, descobriram que tinha uns padrões comuns entre esses gatos. E foi quando se descobriu esse vírus. Então, ele recebe esse nome porque ele é extremamente mutagênico. Então, um gato que ele tem felva, ele tem 60 vezes mais probabilidade de desenvolver uma neoplasia hematopoética. Entre elas, os linfomas e as leucemias. Então, a gente tem leucemia, linfoma mediastinal, linfoma renal e aí vai. Né? Então ele foi descoberto estudando-se gatos com leucemia, por isso que ele recebeu esse nome. Mas a leucemia viral felina é um vírus, né? O vírus da leucemia felina. A leucemia felina é uma neoplasia hematopoética, então são coisas completamente diferentes. É óbvio que a maior parte dos gatos que a gente tem com leucemia hoje, eles são felvo positivo. Pode acontecer de você pegar um que não seja? Pode, eu já peguei um na minha vida uma vez, mas não é comum. Já pegou algum, Lorena, algum paciente com leucemia que não era felve? Mas não é comum. Mas às vezes, mas na verdade, a maior parte dos gatos com neoplasia hematopoética que a gente pega são felve positiva. Até porque hoje no Brasil a gente vive uma epidemia absurda de felve, né? A quantidade de atendimentos que a gente pega é muito grande desse. Então, complementar aqui, a questão da FeLV, né? FeLV é a sigla, né, de leucemia viral felina, que é uma doença viral. Só que ela não acomete só felinos, né? Então, acomete também felídeos,
selvagens, né? Então, os tutores às vezes também ficam preocupados com essa questão de, nossa, eu tenho um paciente que foi diagnosticado com FeLV, e agora? Eu tenho um cachorro em casa, né? É transmissível? Ou eu tenho uma criança, né, que às vezes tem filhos, né? Então, não, é uma doença que é transmissível só entre gatos, né? E eu gosto de falar que é uma doença das mil faces, que apesar do nome da leucemia, né, não vai transmitir só não vai desenvolver só leucemia, né? Então, assim, N manifestações, né? A gente vai ter aí anemias, alterações, né, associadas a alterações gastrointestinais, neurológicas, né? Então, oncológicas, dermatológicas, gastrointestinais. Então, são várias as alterações que o paciente pode apresentar, não necessariamente, né, a leucemia. Mas aí ela pega outros felídeos. Então, por exemplo, eu pergunto assim, bem choque, né? Tipo assim, uma Sim, onça. não vai ser o foco nosso hoje, mas sim. Então, pode acometer também, né, os grandes felídeos, né? Então, mas para nós mesmo, a nossa preocupação mesmo é só que é uma doença transmissível entre gatos, e inclusive essa é a principal forma de transmissão, né? Que é o contato de um gato doente com um gato saudável por meio da saliva. Explica pra gente já isso, né? Como que funciona essa transmissão? É dividindo a mesma comida, né? Eu aprendi isso. A felve, é o que eu aprendi. A felve era do amor. Exato. É do gato amigo e a Filva era do gato que brigava. Explica pra gente como que é essa transmissão da felve. Antigamente a gente falava muito disso, né? Então, quando eu aprendi, foi dessa Eu já forma. fiz muitas brincadeiras. Que a felve é entre os gatos amigos, né? E que FIV eram dos gatos agressivos que brigavam. Hoje, os trabalhos, né, os novos consensos mostram que ainda é a principal forma, né? Porque o vírus ele tá na saliva. Então, 1 ml de saliva tem mais de 1 milhão de partículas virais. Então, acaba que é a principal forma. Quando o gato tá ali no grooming, né? Que é o ato de se lamber o outro gato, que é algo que é muito característico da espécie. Então, é a principal forma de transmissão ali por meio da saliva. Mas quando compartilha um comedouro, um bebedouro, também pode, né, ser uma forma de transmissão. Então, por isso que é importante a gente tomar muito cuidado na clínica, né, Luiz, com Principalmente internação. comedouros, né, com bebedouros, caixa de areia, né, apesar de ter uma importância menor, é uma forma de transmissão, urina e fezes também, né? Então, assim, é um vírus que ele vive pouco em ambiente, né? Cerca de 30 minutos. Mas é importante a gente utilizar os desinfetantes comuns, né? Por ser um vírus envelopado, é bem tranquilo de fazer a higienização, né? E desinfecção. E é engraçado também quando a gente pega gatos filhotes até 1 ano são bem mais susceptíveis a desenvolver. Isso é tão importante que antes do último guideline da Associação Americana, que foi lançado em 2020, depois a gente teve um da Wasava, mas em 2020 a gente teve um. O de 2014, FeLV não era obrigatório, não entrava na vacinação obrigatória. E quando chegou em 2020, gatos até 1 ano, a vacinação, a primovacinação e o primeiro reforço já é obrigado a fazer com FeLV. A grande questão é que esses guidelines são feitos lá fora, né? E lá eles têm uma incidência de FeLV infinitamente menor do que a gente tem aqui. Só que quando eles começaram em 2020 a ter esse olhar mais mundial, eles começaram a perceber que, pô, a gente não tem muito aqui. Mas nos outros locais, principalmente Brasil, alguns outros países que a renda per capita é menor, porque a gente tem um estudo que mostra que quanto a menor renda que per capita, menor é a vacinação dos gatos. Então, tinha muita felve, então eles colocaram felve. Né? Isso, muito. E aí, pessoal, vocês comentaram. Nem terminei, gente, que eu já passei por isso. Então, a gente comentou, né, que a saliva é a principal forma de transmissão, mas mordedura é possível, transfusão de sangue, né, vetores têm uma menor importância, né, pulgas, mas existe a possibilidade, além da via transplacentária, né, que é importante, né, da mãe para o filhote e o leite. Então, são todas formas, né, desse animal vir adquirir Sim. também. É uma carga, uma chance menor, né? É principalmente via transplacentária, mas quanto maior o contato, maior o tempo que esse filhote, né, tiver ali em contato com a mãe, amamentando, é maior o risco também. E pode ser que só um deles, né, acabem desenvolvendo, né? Mas Entendi. E assim, né, a FeLV, ela tá longe de ser uma doença onde tem um sinal clínico patognomônico, né? A gente Isso. tem uma diversidade infinita, né, até pincelar, né, basicamente, o que a gente pode encontrar, por cima. Mas, de forma geral, esse paciente, esse felino, ele chega até a clínica e é feito um diagnóstico por um teste que você já testou, ou esse paciente ele simplesmente ele chega com algum sinal clínico mais clássico, assim, que já direciona você a pensar em uma FeLV? Existe isso ou realmente
É assim, a rotina é qualquer coisa. Como que funciona isso? Se tem um Você tem padrão. um padrão realmente? Tem É, clínico? Costuma se sempre encontrar? Como é? algumas coisas que são muito comuns nesses pacientes. Pacientes com leucopenias, anemias, pacientes com micoplasma, que, por exemplo, a maior parte das vezes é induzido por FeLV. Mas como a Lorena falou uma frase que para mim é perfeita, que eu nunca tinha ouvido falar, que é a doença das mil faces. Então, assim, querendo ou não, quando a gente brinca miotestou, não é à toa. É realmente isso, porque ela pode vir com tantas apresentações. Eu vou dar um exemplo: um gato que tem infecção urinária. Poxa, infecção urinária em gato é pouquíssimo comum, mas acontece principalmente em animais imunocomprometidos. Então, pô, você pega esse paciente, às vezes a gente só foca na infecção urinária, mas não sabe ver o que está atrás. O paciente que está com anemia hemolítica imunomediada ou por micoplasmose, a FeLV está ali atrás. Então, com alterações neurológicas, pacientes que têm alterações neurológicas, normalmente são FIV, FeLV ou PIF, principalmente animais filhotes, vai ter uma FeLV por trás. Então, essa frase que eu nunca tinha ouvido falar e é muito boa, que é a doença das mil faces, porque, de forma geral, tem algumas coisas que você já olha igual ao PIF. A gente brinca que PIF não tem um exame que diagnostica, mas quando você vai pegando experiência, você vai vendo a anamnese, olhando o paciente, você já fala, isso aí vai ser PIF, com um tempo de experiência. Mas com a FeLV também é assim. Tem uns pacientes que você só de ver o histórico clínico do paciente, você já começa a perceber. Paciente que sai de casa, que tem acesso à rua, que nunca foi testado, que está magro, etc. E com algum sinal, por exemplo, anemia, você já começa a pensar. Mas, em geral, o termo miotestou é muito certo. Que ele pode vir com tantas apresentações diferentes. Em qualquer idade testa. Qualquer idade. Na verdade, assim, quando o importante é o tempo de exposição, porque um paciente, ele só começa o teste rápido, que é o primeiro que a gente faz, ele só começa a dar positivo 6 meses, o meu, Confundindo com FIV. ele só começa a dar positivo 4 semanas depois do contágio. Então, isso até é uma briga que o pessoal sempre fala: nossa, você resgatou um gato hoje. Então, você vai levar na clínica. Testa agora ou testa depois? Tem gente que fala, não, tem que testar agora. Mas se testar agora e levando o pior cenário, eu resgatei um gato hoje, esse gato se contaminou hoje, aí só vai positivar daqui pelo menos 4 semanas o teste rápido. Então, se testa hoje e depois daqui 4 semanas tem que testar de novo. Tem gente que já não concorda, tem gente que fala, não, se esse animal não está doente, se esse paciente não está doente, isola ele e testa daqui 4 semanas. Então, tem sempre uma discussão em cima disso aí. Você isola ou já testa na hora, Lorena? Então, é esse paciente, né, que, por exemplo, um tutor resgatou, né, agora. Então, acabou de pegar da rua, trouxe. A minha recomendação tem sido isolar dos outros gatos, porque a gente não sabe. Pode ser que tenha FIV, FeLV, mas herpes vírus, né? Então, assim, N outras doenças que também podem ser transmissíveis, né, e prevenidas por vacina. Mas, enfim, então, a primeira coisa é isolar esse animal por pelo menos 30 dias. E aí, terminados esses 30 dias, o recomendado hoje é utilizar pelo menos, começar, né, com o teste de triagem, que é o ELISA. Então, aquele teste rápido que a gente faz em consultório, né, rapidinho. Inclusive, recentemente, a recomendação é a gente utilizar sangue total. Antigamente a gente falava de soro ou plasma, né? Mas aí veio um trabalho recente da Julie Levy, que é um dos principais nomes da medicina felina, e falou que utilizando o sangue total vai ser mais sensível comparado com as amostras em soro ou plasma. E antigamente a gente tinha medo de ter um falso positivo. Mas ela trouxe para nós esse trabalho bem legal, que, né, fala para nós que ele é mais sensível. E aí, um único teste não vai falar se esse paciente, qual é o status, né, desse paciente. Então, se esse paciente ele for positivo, então, mais um parâmetro ali para a gente poder isolar ele, né? Mas depois a gente vai ter que repetir ou fazer um teste ELISA, né? Depois de 4, 6 semanas, ou fazer um PCR para tentar monitorar e classificar, que é o que a gente estava conversando, né? Por trás, mais cedo, esse paciente. Se ele vai ser um paciente progressivo, regressivo, depois a gente até começa a falar sobre isso, né? Então, atualmente a recomendação é: pegou um gato, a primeira coisa a fazer é o teste ELISA. Então, às vezes, o clínico ele acaba querendo ir para o PCR, né? E acaba comendo bola. Então, a recomendação é a gente começar com esse primeiro exame, porque se ele for positivo, ok, se ele positivar no PCR, significa que é um animal progressivo, mas se esse paciente ele for negativo e no PCR depois ele for positivo, significa que a carga viral dele provavelmente é menor, né? Então, é um paciente que hoje a gente chama ele de regressivo. Então,
a maneira como a gente vai tratar ele é um pouco diferente, porque esse indivíduo ele tem menor chance de transmitir a doença do que um paciente progressivo, né? Então, os cuidados que a gente vai ter com um ou com outro acabam sendo também um pouco diferentes. Só antes da gente entrar nessa parte progressiva e regressiva, que eu acho que é muito legal da gente falar, eu queria só assim, perguntar alguns padrões que você vê. Por exemplo, a FeLV, quando ela vem com uma manifestação neurológica, geralmente eu vejo isso, quando ela vem com uma manifestação hematológica, vocês conseguem reconhecer assim, alguns padrões de sistemas que ela pega, ou realmente isso não consegue ver na clínica? Não, a FeLV, ela pode. Nossa, é a doença das mil faces. Então, Tá assim, vomitando, pode ser FeLV. pode ser Pode. FeLV. Com Então, diarreia, sinal de cistite, tudo. Então, assim, chegou no consultório, você vai, pelo menos a minha conduta é essa, né? Eu pergunto, fez teste FIV-FeLV? Ah, geralmente eles falam que sim. Há quanto tempo? Porque o tutor ainda, ele acredita que se fez um teste Da doença, uma vez na vida, pronto, esse é o status dele, ele vai ser negativo pelo resto da vida. E às vezes esse gato já não é vacinado, sai de casa, tudo, mas já testou. Há 2 anos atrás testou, mas não vacinou, saiu de casa, já foi mordido. Então, só para resumir, então, recetei um gato, peguei um gato, adotei ele, levo para vocês. Chegou o primeiro dia, testou para Félvia, certo? Depois de 30 dias, eu faço a repetição dessa sorologia, né? Ou não, é isso? Você Ou poderia percebe? ter aguardado 30 dias para fazer o teste, Aham. em vez de fazer ali no primeiro momento que pegou ele, deixar ele isolado para fazer após 30 dias. Seria o melhor cenário. Ok. Mas tem muita gente que fica ansioso. Funciona, então Isso. De todo jeito, teria que repetir Principalmente por tem 30. muito tutor que já conhece, principalmente se ele já perdeu um gato com colta de felve, ele não quer esperar. Em geral, eles querem fazer. E não adianta pular etapas, né? Ir pro PCR. Então tem que começar pelo ELISA ali, pelo teste rápido mesmo. E quando indicar o PCR? Então, o PCR, eu geralmente utilizo nas duas situações, né? Tanto no gato positivo quanto no gato negativo. No gato positivo, geralmente é para fazer o acompanhamento e a gente quantificar essa carga viral, que é algo que hoje é muito importante para nós, né? Até esse trabalho que eu comentei com vocês, a Julie Levy, trouxe para nós que gatos que têm uma carga viral muito grande, então hoje a gente considera esse gato como progressivo. Então ele tem vamos dizer assim, uma sobrevida menor e a forma como a doença vai se manifestar vai ser de maneira muito mais agressiva, mais invasiva, né? E pode vir com várias formas de manifestação. Então, esse gato a gente tem um olhar um pouco mais diferenciado e uma conversa também um pouco mais empática com esse tutor, né? Enquanto um gato que tem uma baixa carga viral, um gato regressivo, então ele pode vir a positivar futuramente, não tem como a gente fazer algo, né, que vai impedir isso dele virar no progressivo, mas a gente fica um pouco mais tranquilo com esse paciente, vai monitorando, né, ao longo do tempo eles, pra, geralmente ele tem uma expectativa, uma sobrevida maior, de 6, 8 anos, né, a gente estava até comentando isso. O PCR, em geral, ele vai ser um teste confirmatório. Então, quando você faz o ELISA e ele dá positivo, por exemplo, então depois você, em geral, a gente confirma com o segundo ELISA, ou você pode confirmar com o PCR também. Mas quando ele dá negativo, ele serve para confirmar aquele paciente, ele realmente não tem FeLV, porque o paciente que a gente chama de regressivo, ele é o paciente que ele tem FeLV, mas a carga viral circulante dele é tão pequena que ele não chega a dar positivo no nosso ELISA que pega, né, antígeno viral circulante. Então ele tem ELISA, o teste rápido negativo e o PCR dele é positivo. O progressivo, que é o animal que em geral chega pra gente doente mesmo, ele é um paciente que ele é ELISA positivo e PCR positivo. E a questão do PCR, que a Lorena falou que é muito importante, antigamente, até pouco tempo atrás, a gente só fazia o qualitativo. Então, o qualitativo era tem ou não tem, deu positivo ou negativo. Hoje a gente quantifica essa carga viral. Porque hoje você pode ter, antigamente era SNAP positivo, né? O teste rápido positivo, que a gente fala SNAP, o SNAP é só da IDEX, né? O teste rápido positivo, o PCR positivo, paciente progressivo. Teste rápido negativo, PCR positivo, regressivo. Era isso, pronto, acabou. Hoje a gente tem um entendimento que você pode ter um paciente que é teste rápido positivo, PCR positivo, mas se você quantificar essa carga viral e ela estiver abaixo de 1 milhão, esse paciente pode ser considerado regressivo. Então, foi uma das grandes mudanças que a gente teve no nosso entendimento. Então, assim, para o clínico geral, que ele vai fazer um atendimento, ele atender um paciente que ele é FeLV positivo ou negativo, a escolha de preferência é um PCR quantitativo ao invés de qualitativo. Isso, Sim. hoje seria Sim. melhor.
quantitativo, a gente tem N PCRs, né? Tem PCR RNA, PCR DNA, né? Quantitativo, qualitativo. Então, hoje, o principal seria DNA, porque nós vamos verificar o provírus, né? Que seria a partícula viral ali inserida dentro do gene daquele hospedeiro. Então, é o melhor cenário possível para a gente diagnosticar esse paciente hoje. Mas é importante antes ter feito o ELISA, né? E aí, após 4, 6 semanas, fazer esse PCR, né? Que seria, vamos dizer assim, o consenso diz isso, né? Mas acaba que na prática a gente acaba às vezes antecipando, né? Vê tutores que já chegam, né? Pedindo exames, o tutor do gato ele é diferenciado, ele já chega para você com o diagnóstico e com o tratamento que ele quer realizar, né? Ele já estudou tudo. Principalmente porque a gente tem muitos grupos de gateiros e aí esses grupos é muito importante para eles, mas infelizmente às vezes quando se passa uma informação errada entre esses grupos, eles difundem muito rápido. E aí é muito comum a gente chegar no consultório, nossa, participo de um grupo que eu ouvi tal coisa, o famoso suco de cabo da parvovirose, sabe? É muito comum ter essas novidades. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? Eu queria perguntar para vocês agora sobre um pouco sobre a vacinação, né? Que ela seria um método aí de prevenção, mas eu queria ver o seguinte, né? Porque assim, queria fazer 3 perguntas dentro da Deixa vacinação. eu só perguntar uma coisa antes, porque eu fiquei na dúvida, rapidinho. Fez o PCR, beleza? Então já tem já essa carga, né? Essa carga viral aí estabelecida, né? Pelo PCR quantitativo. A gente tende a repetir esse PCR novamente, e se sim, quando? Para ele? Esse entendimento, a gente consegue colocar esse acompanhamento, ele vai mudar se a gente perceber que está agudizando a doença? Isso é factível fazer essa discussão ou não? Hoje não tem um consenso, né, sobre isso, sobre ficar acompanhando e quantificando esse paciente. Na prática, o que eu vejo, né, alguns colegas fazendo, que está muito relacionada, inclusive, ao tratamento, né? Tem alguns colegas que utilizam algumas medicações antirretrovirais e vão acompanhando esses pacientes por meio desse PCR quantitativo para avaliar como é que está essa carga viral, né? Está mantendo, está diminuindo. Então, na parte de experimentação também, né? A gente acaba vendo isso como forma de acompanhamento, mas na clínica mesmo, não. É porque, pelo que eu entendi, corrijam, né? É uma forma também de uma avaliação prognóstica, correto? Perfeito. Sim. Perfeito. Então, na minha cabeça faz sentido, então, um acompanhamento, beleza? Para saber a que ponto a gente está, né, naquele momento da doença, naquele período. Sim. Porque a doença, ela não é estável, simplesmente. Ela progride e regride a todo momento. Não é que bater um martelo de regressão. Ou eu tô falando uma besteira Exatamente absurda. isso. Não, né? Então, assim, na minha cabeça, bom, não sei, né? Talvez se mudar a clínica, né? Por exemplo, um paciente estava regressivo e houve uma piora, talvez vai facilmente repetir para ver se evoluiu para uma progressão. Progressão. Não sei se vai mudar a conduta, né? Mas assim, talvez seja uma informação importante. E o progressivo ele evolui para regressivo, o regressivo evolui para progressivo, existe essa mudança de fase? A gente tem hoje o que fala que são 3 possibilidades, né? Então tem aquele gato, vamos dizer assim, que seria aquele chinês lá, que tem aquela imunidade, aquela saúde invejável, né? Que seria aquele gato parrudo. Então, se o vírus Adorei a comparação com o chinês. se o vírus tenta entrar, né, dentro da circulação daquele gato, então ele tem uma imunidade muito robusta. Ele não vai conseguir infectar esse paciente, que é o que a gente fala da infecção abortiva, né? O melhor dos cenários. É um gato que tem uma super imunidade e o vírus não vai conseguir entrar dentro daquele indivíduo. Então, esse é um melhor dos cenários. E aí nós temos uma outra situação, que é um gato que não tem, né? Vamos dizer que seria um fitness, né? Aquele crossfiteiro, né? Que tenta manter uma alimentação saudável e tal, mas dá uma escorregada aqui e ali. Então, o vírus ele consegue entrar, o vírus geralmente ele entra, né, pela mucosa, se replica ali na região de orofaringe, pode ir para a circulação sanguínea. Nesse momento, o sistema imune dele, ele pode identificar esse vírus e tentar diminuir a carga ali, neutralizar. Né? Se ele conseguir, esse vai ser um paciente regressivo, que vai estar com baixa carga viral e o vírus ele não vai conseguir chegar no seu objetivo, que o objetivo de todo vírus, né, no caso da felve, é chegar na medula óssea. Então, se a gente conseguir uma resposta razoável, esse paciente ele vai se tornar regressivo. Por quanto tempo?
Não sabemos. Então, né, pode ser por meses ou até mesmo anos. Vai depender de vários cenários aí, né? Então, se esse é um paciente que ele tem contato com muitos gatos, então o desafio dele é grande, né? Tem muita competição ali. Então, tende a imunidade cair. E aí esse vírus pode vir a se manifestar e virar progressivo. Se ele toma um imunossupressor, vai fazer uma quimioterapia. Então, ele poderia ser regressivo antes, mas aí nesse momento o vírus começa a se replicar, né? Então, assim, tem várias situações aí que o paciente pode virar a ser progressivo, né? E o contrário pode acontecer também, mas é um pouco mais complicado. Provavelmente o Linfield. Amiga, bem, pegou a Cuidado com compartilhamento. Bom, então, assim, continuando as perguntas da vacina que eu queria fazer, são, assim, de 3 momentos, né? Primeiro, o gato que ele, a gente testa o gato, sempre testa o gato, né, antes de fazer a vacina, ou não precisa testar todas as vezes. Se ele é positivo, a gente dá vacina para FeLV ou não vacina para FeLV. E, por último, um gato FeLV positivo, que só vive em apartamento, que não tem contato com nenhum outro gato. Esse gato ainda tem que ser vacinado para quádrupla ou para quíntupla, né? Porque a gente fica naquele receio do sarcoma, de aplicação e tudo isso. Essas são as perguntas. Um pouco polêmica. Muitas perguntas já me Vamos para primeiro, fala primeiro de novo aí. Você tem que testar antes de vacinar. Se você quiser a regra é. Existe o consenso e o bom senso, existe nossa, agora você arrasou, viu? Ela são muitas fases de efeito. O consenso, o certo é a gente sempre testar para vacinar. Tá, isso aí é uma realidade. Até porque a gente tem uma situação da gente mesmo se proteger. Para imaginar se você, Vitor, você vacina um paciente e você não testou. Daqui 6 meses acontece uma situação, aquele paciente está positivo. Aí o tutor volta para você e fala: eu vacinei. Você não sabe o estado imunológico do paciente antes. Ele pode alegar que você não vacinou, que sua vacina está vencida, que você armazenou direito. Então isso é um problema. E o consenso é para testar e vacinar. Só que o mesmo consenso que fala para você que você só pode vacinar se você testar, fala que um teste em um momento não é suficiente para você fazer o diagnóstico. Então, se percebe isso como uma situação também de validar a vacina e proteger veterinário. O certo, cara, é fazer a vacina. Só que aí vamos dar um exemplo. Aqui até uma situação que é um pouco polêmica, que a Lorena, a gente já conversou outras vezes sobre isso, que a gente até é um pouco discordante nessa situação. Você tem um cliente, por exemplo, que tem um paciente que deu positivo para FeLV. Ele tem mais 6 gatos. Ele consegue testar todo mundo, mas ele consegue vacinar todo mundo, mas ele não consegue testar e vacinar todo mundo. Ali no meio vai ter paciente que é positivo, que é negativo, às vezes todo mundo é positivo, às vezes tem mais um, não dá para saber se você não testar. Entra na situação, e aí, você vacina todos os outros pacientes, aquela pessoa não quer testar? Se você for olhar pelo consenso, não deveria fazer. Mas se você tiver aqueles pacientes que são negativos no meio de todos aqueles outros, você vai estar imunizando aqueles negativos. Se você tiver positivos no meio daqueles outros que tomarem uma quíntupla ou uma vacina para a febre, o que vai acontecer é que ele vai estar tomando uma quádrupla. Por exemplo, a febre não faz mal para aquele paciente, exceto as reações vacinais normais, mas um paciente que é felve tomar uma vacina para a febre não tem benefício e não faz mal. Mas aquela pessoa tem que estar bem conscientizada e eu não faço esse tipo de situação sem termo. Mas a regra é só vacinar se testar. Mas existe, que nem a Lorena falou, existe o bom senso também de algumas situações que às vezes a pessoa. Agora, situações do tipo, a pessoa simplesmente fala para você: ah, não quero testar. Não, isso eu não faço. Ah, não quero testar porque eu tô a fim de testar. Não, aí também não. Mas em situações como essas, por exemplo, eu faço. Por conta dessa questão, né, da possibilidade do FeLV ser regressivo, virar progressivo, a indicação é, antes de toda a vacina, né, seria, mesmo aquele gato que já tem, né, no teste lá previamente negativo, fazer um teste de triagem, um teste ELISA novamente antes da vacinação. Cada vacinação é indicado Isso. ou só um reforço anual? Testa a vacina, aí vai para a segunda dose, testa a vacina.
Então, chegou para você, ele tem, sei lá, 8 semanas de vida. Você vai fazer o teste, ELISA, né? Se for positivo, você faz uma tríplice. Se às vezes for um gato que vive em colônia, pode optar pela quádrupla felina, né? Porque a gente tem as vacinas obrigatórias, né? Que são as essenciais e as não essenciais. Dentro das essenciais, a gente tem panleucopenia, herpes vírus e calicivírus. Então, que estão dentro da vacina tríplice. E aí a gente vai avaliar cada animal individualmente, né? Se mora no apartamento, se não, se vive com outros gatos ou não, para poder definir qual vacina que a gente vai fazer. Então, se é um gato filho único, vive em um apartamento, a gente pode fazer muito bem uma tríplice. Não, é um gato que, né, vive em colônia. Então, é interessante a gente fazer uma quádrupla por conta da clamídia, né? Que é um fator importante aí dentro das colônias. E aí, se esse paciente ele tem menos de 1 ano, a indicação, como o Luiz comentou, é a gente já fazer a quíntupla, né? Caso esse paciente seja negativo. E aí é importante que a primeira vacina, se for antes das 8 semanas, ela seja uma vacina tríplice ou quádrupla, né? Porque as vacinas para a FeLV, elas são a partir de 9 semanas de vida. Então, essa primeira vacinação lá no filhotinho jovem de 6, 8 semanas, é importante que ela seja uma vacina ou tríplice ou quádrupla, que a gente não faça a quíntupla, né? Se for fazer a quíntupla, tem que aguardar, né, e fazer uma segunda dose ali no reforço, né? Então, hoje a gente começa a vacinar o paciente ali com, geralmente, né, 60 dias, 8 semanas, e a gente deve finalizar a última vacinação por volta de 20 semanas, né, que é o consenso mais atual. Então, a gente vai fazendo reforços a cada 3, 4 semanas, até chegar por volta de 20 semanas, que é quando os anticorpos maternos, né, já caíram o suficiente, e aí essa vacina realmente vai imunizar aquele paciente. E aí a segunda questão, eu acho que vocês já responderam um pouco também, né? Se o gato FeLV positivo, ele pode ser vacinado com a quíntupla, Não né? faz mal, É, não vai ter Não benefício, vai ter mas benefício. Essa seria a única situação. Ou, por exemplo, cara, nossa, chegou um gato que é fel positivo para vacinar aqui. Acabou meu V3 e meu V4. Nossa, eu posso fazer? Não pode. Porque o cliente vai estar pagando mais caro numa quádrupla, por exemplo. o gato ser FeLV positivo, isso diminui a eficácia da vacina? Não, não. só não vai ter benefício nenhum. Tá. E por último, eu acho que você respondeu um pouco também, que é aquele gato que vive no apartamento, que não tem contato, que ele é FeLV positivo, ele tem ainda que vacinar para V4 Ô, Vitor, e isso aí, o V3? Alexandre Daniel aí fala uma coisa que é extremamente importante, que é uma grande referência nossa de felinos. O gato não precisa de vacina anual, precisaria de consulta anual para avaliar a necessidade da vacina. Então, a gente tem situações individuais, cada paciente tem o seu protocolo individualizado, né? A questão que você falou do sarcoma é algo que, embora apareça até mais para o pessoal da oncologia, é algo pouco comum na nossa rotina, né? Eu, na minha vida, eu peguei dois, ó, que tem, eu acho que tem 9 anos que eu atendo só gato, então, assim, eu peguei só dois, então é uma incidência baixa. Mas a questão é que quando você pega os pacientes, mesmo de apartamento, eles têm que ser vacinados, isso é importante, mas a questão é qual que é a incidência? É todo ano, a cada 2 anos que tem que se fazer? Porque querendo ou não, dono de gato gosta de gato. Não vem pra mim com esse papo, eu nunca mais vou pegar um gato. Isso mas não cola comigo, cara. Não cola porque eu mesmo, eu me dei o golpe do lar temporário. Resgatei uma, falei ali, vou só castrar e vou estar lá em casa até hoje. Esse negócio não adianta. Porque aí faz um espaçamento muito grande. Aí pega um animal em que, assim, o gato pode estar doente e tem 40 mesas naquele bar. Ele sabe quem que é o cara que gosta de gato e ele vai chegar nele, que ele sabe que dono de gato não resiste. Então pode dar lar temporário, pode eventualmente pegar para o que acontece. Nossa, apareceu um motor no meu carro. Então ele vai. Então, o dono de gato que fala para mim, esse é o último, eu nunca mais vou pegar, não dá certo. Então, eu recomendo que faça sempre essa atualização. Eu tive, infelizmente, um paciente de 12 anos que o tutor não vacinava. Na verdade, ele não vacinava, não era por conta de morar em apartamento, porque ele era anti-vacina total de qualquer, nem ele tomava vacina. E aí resgatou um gato, na verdade, ganhou um gato de um amigo que viajou para o exterior, o gato era FeLV positivo, o paciente com 12 anos adquiriu FeLV e morreu pouco tempo depois, desenvolveu um linfoma. Legal. Eu já ouvi falar também, assim, uma coisa para a gente pensar também é que o gato felve ele pode ser internado, né? E também a vacina para prevenir o contato com os outros gatos da internação acho que pode ser importante também, né? Para esses Sim, não, gatos. para todos os gatos, né? Então, o gato
domiciliar, em algum momento, né, o que mora lá em apartamento, ele vai, né, precisar ser internado, né, em algum momento da vida dele, ele vai ir lá fazer uma vacina, né, esse tutor pode mudar de ideia, né, inclusive você me lembrou uma situação muito triste, uma tutora muito querida que eu tenho, né, tinha 2 gatinhas de apartamento super bem cuidadas, e aí achou uma gata na rua, levou para casa, não isolou. Essa gata não só foi diagnosticada com FeLV, como ela estava prenha. 4 filhotes, os 4 com FeLV. E agora ela tem, né, uma família toda, inclusive a gente perdeu um recente, semana passada, né, por conta da FeLV. Tinha feito 6 transfusões, né, Nossa. então assim, é uma tutora que lutava, né, e ele também batalhou demais, né, mas é realmente, assim, uma tristeza ter que lidar com esse tipo de situação, né? E por uma doença que tem prevenção, né? Então, assim, isso é o que me deixa mais triste. Estava até comentando mais cedo com o Luiz, né? Que a maioria dos pacientes hoje que eu atendo são FeLVs. Então, isso é desesperador, porque é algo que a gente não vê, né, nos países desenvolvidos. Mas, infelizmente, né, nos países em desenvolvimento, a gente pega demais. E não tem tratamento ainda, né? Então, se a gente tem uma ferramenta aí importantíssima para prevenção, né? Então, assim, por que que a gente peca tanto ainda para utilizar essa ferramenta, né? E eu acho que muito é por conta da nossa conscientização como veterinário, né? De explicar para esse tutor a importância, né? E também, né, da sociedade no geral, porque não adianta a gente explicar e eles, né, não pegarem essa ideia para. A rotina da oncologia, perceba que dificilmente eu atendo um paciente que é FeLV negativo, dificilmente, né? Quase todos são FeLV positivos, né? É, é muito triste, porque eu tenho, assim, a gente atende com uma certa rotina lá no centro oncológico, aquele clássico gato assim, tem 1 ano, FeLV positivo, Linfoma máximo intestinal de gatinho, tá com infusão, é muito triste, né? e E a até com gente tratamento a sobrevida deles é baixa. às vezes responde bem a um quimioterápico, mas responde por um tempo muito limitado, né? Mas, né, como vocês comentaram uma situação sobre não ter um tratamento, né? Mas hoje, quando vocês recebem um paciente descompensado por causa, né, de uma doença primária, como a FeLV, né? O tratamento, imagino que sintomatológico, mas existem, né, algumas medicações que podem controlar e que a gente pode utilizar de antiviral, né, para a gente tentar ter um controle dessa doença, uma sobrevida desse paciente. Existe isso? Faz efeito? Não faz? É polêmico? Muito Isso é polêmico. muito polêmico. Fala de polêmica, Guilherme. Felve, quando o assunto é Felve, é É polêmica. polêmica, É. né? Então, assim, eu acho que de todas as polêmicas de FeLV é o mais, né, Luiz? Porque a gente não tem, assim, apesar de estarmos, né, discutindo muito o uso de antirretrovirais nos últimos 5 anos, quando a gente vai liberar um fármaco para comercialização, a gente precisa passar por algumas etapas, né? Então, a primeira etapa é o estudo in vitro, que a gente vai avaliar a segurança daquela, né, daquela molécula. Depois, a gente vai avaliar em vivo, em animais saudáveis, para avaliar a toxicidade dentro desses indivíduos. Um terceiro cenário seria em vivo nos animais doentes, para a gente avaliar qual que é a dose, essa medicação realmente ela vai ser eficaz. E depois de passar por todas essas etapas, a gente tem a fase da vigilância farmacológica, que vai verificar numa população grande quais são os efeitos dessas medicações. Então, apesar de estarmos falando, discutindo muito de antirretrovirais, a gente não tem, né, ainda estudos que tenham passado por todas essas fases. E essa é a grande questão. Né? Então, o que o uso desses antirretrovirais vão causar nesses pacientes? E a principal medicação que a gente tem utilizado, né, pelo menos que eu sei, é o Raltegravir, Certo. né, que é uma monoterapia. Então, né, você está aqui para representar a gente, né, quanto a isso, sabe falar até melhor do que eu. Então, a gente fica muito preocupado quando utiliza, né, uma monoterapia para tratamento de um vírus. Geralmente gera resistência, né? Então, assim, será que essa resistência, inclusive, vai ser transmissível para outros gatos? A gente não sabe, na verdade. A grande questão é que quando se começou esses estudos com Raltegravir, né, começou a ser muito empírico. Tutores começaram a utilizar, e é quando eu falo dos grupos, né? E quando veio a primeira vez para mim falar do Raltegravir, pô, a gente já tem estudo lá 2013, 2014 com a Catherine Hartmann mostrando que é uma grande estudiosa de doenças virais feias, mostrando que não funcionava. Só que começou a muita gente utilizar e tá, e todo mundo falando que funcionava, funcionava.
O que aconteceu foi que em 2021, a Heloísa Justen soltou um estudo lá no Rio de Janeiro, só que eram 2 animais. Muito pouco para a gente poder falar alguma coisa, né? E depois desse estudo, 2 pacientes que eram teste rápido positivo e PCR positivo passaram a não dar positivo mais no teste rápido, ou seja, a carga viral deles diminuiu drasticamente. Só que logo depois, de 2023, a gente teve um estudo na Austrália com 18 animais, de novo, 18 animais com uma situação dessa, não controlado ainda, sabe? Sem ser duplo cego, ainda é muito pouco. Que já mostrou também que o raltegravir não teve efeito como monoterapia. E aí o que a Lorena falou é extremamente importante, porque e se isso gerar resistência? E às vezes, se vamos supor, se às vezes o raltegravir não funciona sozinho, mas a gente faz igual se faz na HIV, junta o raltegravir com alguma outra coisa, tudo e faz algum coquetel que funciona, a gente está queimando. A grande questão é que é o maior problema nosso é que os maiores centros de estudo estão na Europa e nos Estados Unidos. Lá eles têm pouquíssimo felve. Então, estudos nesse sentido quase não saem porque os principais locais que se estuda medicina felina, eles não têm uma incidência muito grande. Eles vacinam, né? Então, Muito. não tem incidência porque eles vacinam. Então, essa é a grande questão, né? Ninguém está interessado em investir em tratamento, sendo que eles Vocês já vacinam muito. resolveram, né? Para vocês terem noção, nos Estados Unidos ali, a incidência de felve é de 6 a 8%. O último estudo que a gente teve, que foi aqui em Brasília, se não me engano, foi 2021. Em Brasília achou 24%. Ó, você vê a diferença. Eu sou lá na formação de lá no rural, sou Luísa Justin, né? E lá ela tem um setor, né, de felinos lá. E ela até ativa ela, bastante na parte de cirurgia, né? Mas você ia lá no setor dela lá, todas as baias eram lotadas e você podia ter certeza que todos ali tinham felve. E ela tinha um controle muito bom. Eu não sei qual era a medicação, né, que ela É utilizava. rotogravia. Mas não Eu fiz meu estágio da residência. Os estudos aqui estão. assim, ela conseguia fazer milagre, tá? Assim, milagre eu acho que não existe, né? Nesse ponto de vista, mas você via que tinha uma resposta muito boa. Agora, talvez isso seja um reflexo do trabalho que ela publicou, mas é interessante de perceber, assim, sabe? Porque realmente muitos animais, né, velho, você passou por lá também, né? É, Iam pra lá justamente para ver se conseguia recuperar qualquer coisa que seja, sabe? Lá tinha uma resposta realmente. E, Bruna, a Heloísa, os estudos que a gente tem, os principais estudos que tem sobre o raltegravir que estão saindo são dela. É ela que está estudando é principalmente. que tem, né, a maior casuística de felve no Brasil. Lá e em Porto Alegre, né, tem muito também. Então, é extremamente grande. Só que a professora, ela é pioneira, né, nisso e ainda está estudando É. isso, né? É, Então, para nós que ainda não temos esse aval, né? Então é até um pouco complicado a gente ficar falando, né, do tratamento com esse tipo de medicação que ainda está em fase experimental, E né? sem Não é? contar, Vitor, só te interrompendo antes de você falar, que a gente tem uma outra coisa que é muito importante, que o raltegravir, ela é a única medicação que é antiviral que pode ser utilizada em crianças que são refratárias ao tratamento com HIV. Tanto que a medicação no Brasil é 100% do SUS. Então a gente não tem meios legais de conseguir essa medicação. Então é mais uma situação de conseguir por baixo dos panos, que envolve legalidade, entendeu? e assim, é importante a gente ressaltar então que até o momento a evidência científica não tem nenhum Não. remédio que funciona, né? Isso é importante porque ninguém tem respaldo para usar, então Isso. Exatamente. Não temos respaldo. porque 2 animais não é Não nada, é pouco. né? Sinceramente falando, não é nada. E se você tem um trabalho robusto que fala que ele não funciona, até agora não tem evidência, pelo que eu entendi. O Isso. maior trabalho que tem é com 18, que fala que não funciona. Então, e até o momento não funciona. Esse é da Austrália. Isso, na Austrália. É porque é difícil, assim, que às vezes as pessoas ouvem falar sobre isso, então achei um remédio que cura, tipo o manitol para TCE, né? Ele acha que aquilo é uma cura. Então, assim, Não, pelo amor de Deus, hein? Ele tá falando isso, então, nossa, aí pronto, aí fala, não, os quatro ali estão falando isso. A gente está falando exatamente que existem trabalhos que precisam ser mais aperfeiçoados, né? Que a gente tem alguns testes que podem colocar como um benefício, e mas até hoje muitos outros falam que não. Então, né, não se tem nada E o comprovado. que Até hoje, se não tem nada comprovado, não. Porque sabe o que acontece? Nesses estudos, principalmente, o que acontece? Quando a gente começa a usar o saltegravir, os poucos estudos que a gente tem, na verdade, a Caitlin Hartman, em 2016, ela tem um trabalho enorme com vários antivirais. Até ela brinca no trabalho que o antiviral ou não funciona para a felve ou mata o gato, né? Porque o gato e antiviral não nasceu, parece que não nasceu para dar certo.
A gente, quando faz o tratamento com raltegravir na monoterapia e vai acompanhando com o PCR quantitativo, alguns pacientes a carga viral que está alta desce, nunca mais sobe. Alguns poucos pacientes, alguns nunca desce e alguns ficam oscilando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Como esses estudos, nenhum deles são controlados, a gente não sabe dizer, será que se a gente pegar esse paciente que não está tomando tratamento nenhum e ficar mensurando o PCR dele quantitativamente, não fica subindo e descendo? Será que algum desse paciente não abaixa? Então os estudos não são controlados, não chegou em fase avançada. Então não tem como a gente dizer. Às vezes você pega 2 pacientes, esses 2 pacientes deu sorte de ser aqueles 2 que deu a medicação e baixou. Mas será que aquele cara não baixaria de qualquer maneira? Eu acho que isso é importante, eu falo assim, porque realmente isso eu extrapolando até para a epilepsia, né? Então, o animal que ele tem epilepsia, ele vai ter os momentos de oscilação normal, momentos de maior crise, momentos de menor crise. Às vezes as pessoas usam o medicamento e, nossa, isso curou meu cachorro, ele ficou 6 meses sem ter, mas já ia acontecer, né? Então, assim, pelo que eu entendi da nossa conversa aqui, até o momento ele não funciona, Não né? funciona E isso. os estudos mais robustos que tem é de que ele realmente não funciona. E a gente trata as complicações da FeLV, como que é isso, né? Quais assim, as complicações que vocês mais veem, né? A gente ouviu falar de anemia hemolítica, de algumas coisas, a gente trata essas complicações da FeLV? A gente vai tratar a manifestação, né, que estiver ali. Então, às vezes vai ser uma anemia, então aí eu vou fazer, além do hemograma, fazer uma contagem de reticulócitos, avaliar que tipo de anemia que é esse paciente, vou fazer um PCR para ver se tem micoplasma, né? Então, assim, primeiro a gente identifica o que está ali por trás, se tem uma doença secundária, né? Se é uma doença regenerativa ou não. Se for necessário, faz as transfusões, né? Então, a gente vai apagar os incêndios, né? A gente não tem um tratamento realmente. Então, conforme vai aparecendo o incêndio ali, então se é uma alteração gastrointestinal, né? Se o paciente está apresentando linfoma, a gente, né, vai entrar com químio. Então, vão ser basicamente tratamento de suporte mesmo. E aí você falou que a químio, que a químio já abaixa a imunidade, aquela FeLV pode até piorar, né? Você trata o linfoma, mas a carga viral até pode aumentar depois da quimioterapia? Como que é? Porque a químio imunossuprime, Sim. né? Então, temos aqui um oncologista que pode até falar melhor do que eu, né, dos efeitos disso. Então, assim, não é só a químio, né? Qualquer situação que tenha a capacidade de ser imunossupressora. Então, o gato, ele é tão delicado, né? Que pode ser a mudança de um móvel dentro de casa, um tutor que viajou, recebeu visita. Tive um paciente que foi anestesiado, né, para fazer uma biópsia intestinal, porque a gente estava com suspeita. Depois disso, ele era FeLV positivo, inclusive foi esse que veio a óbito. Ele era regressivo e se tornou progressivo, né? E aí passou por 6 transfusões aí, né? Uma por semana praticamente. Infelizmente acabou evoluindo, vindo a óbito. Então, assim, qualquer situação imunossupressora, né, pode acabar piorando e levando a esse estado de progressão. Porque é muito difícil. Né? Assim, na verdade, na rotina é muito difícil. As pessoas subestimam a FeLV, Sim. tá? É porque existem muitos pacientes que estão compensados, mas aqueles que chegam para um atendimento, no meu caso, em um quadro oncológico, gente, é muito E complicado. são os A 2 gente piores cenários. sempre a cruz e a espada. É muito difícil. Então, assim, existe, as pessoas subestimam demais a doença, ela é extremamente complexa. Eu sempre defendo que é muito importante ter um especializado atuando, né, de alguma forma com esse paciente, não subestimando o clínico geral, não é isso, porque o clínico geral é a base de tudo, mas é muito importante, não é simplesmente, sei lá, entrar com qualquer medicação para tentar controlar, entrar com corticoide de qualquer jeito. Vixe, gente, vira uma salada de fruta, vai piorar muito o quadro do paciente, porque é complexo E mesmo. essa questão que você comentou, Bruno, do antirretroviral. Às vezes uma pessoa, né, sem muito experiência, acaba testando, né? Porque o tutor, às vezes, ele chega Exatamente, esse é o querendo, né, problema, né? a medicação, Hoje, gente, já chega na consegue a pessoa que fornece, né, não precisa de receita nem nada, né, consegue lá, né, no mercado negro e começa a utilizar essa medicação. A gente precisa auxiliar esse tutor, você não vai abandonar esse tutor, né? Eu tenho tutores que utilizam. Então, a gente tem que tratar eles, né, e informar muito bem esse tutor, porque por ser um antirretroviral, a gente não pode suspender essa medicação, né? A gente tem estudos aí que se você cessa a medicação, vai ter um efeito rebote, com uma carga viral superior à que ele estava apresentando, inclusive, no anteriormente, né? Então, uma vez que a gente entra com esse tipo de medicação, o tutor ele tem que ficar muito consciente que ele não vai poder nunca mais parar essa medicação. Então, viajei, não tenho com quem deixar o gato.
Não importa. Ele vai ter que tomar a medicação. Adoeci, né? Às vezes a pessoa é uma velhinha só que cuida, né, de 11 gatos. A velhinha morreu. E aí? Quem que vai cuidar daquele gato que está tomando um antirretroviral, né? Então, são todas coisas que a gente tem que fazer o acompanhamento e pensar antes de prescrever uma medicação que, inclusive, né, nem tem o respaldo para nós ainda, né? E assim, gente, vocês estavam comentando que tanto que a felve é ruim, né? E eu falo assim, porque assim, na parte neurológica eu pego muito paciente felve positivo causando sinais neurológicos. E assim, para mim é um desastre, né? O paciente, quando eu diagnostiquei com É o fim. felve medular, é um desastre, o prognóstico é péssimo. Por mais que você faça o diagnóstico de linfoma, entre com a quimioterapia, o prognóstico é terrível, né? Inclusive até do próprio tratamento do linfoma mediastinal, né? O linfoma assim, realmente é muito triste, né? A gente vê um animal que está com a doença. Posso dar uma percepção, assim, minha, assim, às vezes o paciente ele chega, né, porque assim, só para deixar uma coisa importante clara, né, a FeLV, né, ela predispõe a alguns tipos de linfoma, não são todos, tá? Mas o linfoma mediastinal é de longe o mais que a gente tem maior predisposição a ocasionar. Existem diversos mecanismos, mas ele afeta diretamente o DNA, ao contrário da FIV, que é indiretamente, mas enfim. Mas esse paciente com linfoma mediastinal, ele chega assim tão descompensado pra gente, então o tutor, quando a gente faz uma quimioterapia, ele vê isso, ele vê uma melhora de um dia para o outro. Você tira o paciente do inferno, assim, ó. Ele no outro dia está super bem. E aí o doutor ele pensa que Esperança, né? gera uma esperança. E que se você não tomar cuidado de alinhar as expectativas do instrutor, é muito frustrante depois. Sim. Muito. Porque nessa, igual né, a Luna estava comentando, a gente estava comentando, a gente consegue imunossuprimir o paciente, mas nessa vem outros problemas. Vem outros problemas, E é exatamente. difícil controlar esses outros problemas, não é fácil, sabe? E aí essas expectativas não têm que ser muito bem alinhadas. Mas isso que você falou não é só do paciente felve. Alinhar a expectativa, eu acho que é a frase que o pessoal aqui que está escutando a gente pode levar. Quando você chega a um diagnóstico de felve, essas expectativas já têm que ser alinhadas, porque pode ser, em algum momento vai ter um problema. Então, o tutor ele tem que ter cuidados desde cedo, tem que se preparar que em algum momento tem que ser recomendado, principalmente os acompanhamentos periódicos desse paciente. Então, tudo isso é muito importante. Alinhar a expectativa é desde o começo também. E no final, então, assim, né, fazendo uma imagem sobre a doença, assim, né, uma imagem visual. Antes de você fazer sua remate, deixa eu falar. Remate, fala. Deixa eu falar para você fazer uma pergunta. É, eu acho assim, muito interessante quando a gente fala da anemia na felve, né? Vocês podiam só comentar assim, como que ela leva, como a felve leva a anemia, porque às vezes ela tem uma infiltração neoplásica na medula óssea destruindo, às vezes pode fazer uma doença imunomediada, né? Então, assim, a felve, porque eu já vi pacientes que chegam, né, com uma anemia e ele tem felve. Como que vocês abordam esse paciente, assim? Como vocês chamam Rapaz, a felve causa anemia do jeito que você quiser. E aí tá complicado. Como que vocês decidem pela transfusão? Assim, vou falar da questão da anemia. A felve causa anemia num cenário que é o pior de todos, que é a aplasia medular, né? À medida que ela vai replicando ali na medula óssea, ela vai causando uma aplasia de medula, literalmente destruindo a fábrica, e desenvolvendo leucemias, então as células tumorais vão ocupando ali, então mais um tipo de anemia. Paciente que tem felve tem muita predisposição a desenvolver anemia hemolítica imunomediada, anemia hemolítica secundária à micoplasmose, eles desenvolvem mega infecção, e quando eles desenvolvem infecção e processo inflamatório sistêmico, eles suprimem e hemolizam também por conta disso. Então ela pode causar, causa anemia do jeito que você quiser. Mas assim, o pior cenário de todos é quando faz a aplasia de medula, né? Porque Sim. é o pior cenário, não tem, porque é o que não tem o que a gente fazer. E nesse cenário é muito frustrante a transfusão, porque é aquele transfusão que Resolve. não resolve. Justamente, esse paciente meu mesmo era isso. A gente tinha muito bem alinhado, né, com essa tutora, ela é muito consciente do quadro, mas ela era, né, essa pessoa que falava, não, eu quero ter ele aqui, né, enquanto for possível, enquanto ele demonstrar, né, que tá conseguindo lutar e tudo, a gente vai. E passou por, né, 6 Eu transfusões só quero aí. saber onde é que você arrumou 6 bolsas de sangue de gato. Nossa, Passa. nossa, é difícil, cara. Mas foi Nossa. difícil. Para você ter uma ideia, a gente entrou em contato com a hematologista. Então, ela já tinha o contato da hematologista. A hematologista já organizava e deixava bolsas preparadas para ela Nossa. semanalmente, porque ela sabia que no máximo em 10 dias a gente ia precisar fazer a transfusão desse gato. Mas tem um contato lá de Brasília também que eu posso te passar. Eu quero. Do banco de sangue lá. Mas até esqueci a pergunta que você tinha feito.
Era sobre a anemia da felve. Aí você falou desse gato que você teve que fazer 6 transfusões. Você perguntou quando que faz transfusão. E aí, quando vocês decidem pela transfusão? Porque assim, o que que eu vejo, né? 6 transfusões num período muito pequeno, né? Pensando em provavelmente alguns meses, poucos meses talvez, né? Quanto isso é realmente relevante, né? Imagino que sim, porque a gente tem que criar o tutor também, né? Mas, perfil do cliente, mas existe um ponto de corte, imagino que não é tão simples assim, para vocês decidirem fazer uma transfusão, né? Gato com fel, como que funciona? No caso desse paciente específico, o hematócrito dele estava 8, né? O consenso fala que abaixo de 25 a gente já tem indicação de fazer. Mas nesse caso especificamente do FeLV, né, se fosse um paciente que tivesse com hematócrito ali 20, 24, né, existe o consenso e o bom senso, né? Eu, Lorena, não faria, né? Tem que avaliar a questão clínica do animal. Então, assim, um paciente com hematócrito 8, ele era aquele paciente que estava ali sobrevivendo apenas, né? E aí a gente tinha duas opções, né? A eutanásia ou tentar mais uma vez. E a tutora era bem relutante à eutanásia, né? Então, a gente tentou até onde ela conseguiu ir, né? E aí chegou um momento que ele foi por conta própria. E aí, deixa eu só fazer uma última questão. É porque assim, a felve ela também ela é muito imunogênica, né? Então ela faz depósito de imuno complexo, né? Vocês podem me confirmar um pouco disso também? Por exemplo, ela pode fazer um VIT, né? Pode fazer outras lesões também por imuno complexo. Nossa, viu? Todas. Todas as lesões. Doença renal. Poliartrite ela pode fazer. Faz muito poliartrite, né? Apesar que eu peguei só um gato com poliartrite, Por fel eu nunca peguei, mas faz sim. O né? VIT, a gente brinca que gato que tem o VIT é FIV, FeLV, Ou PIF, eu tô com... PIF. Até que se provar o contrário, tem isso aí. Sim. Então, assim, até que se prove o contrário, aquela manifestação que o gato está apresentando pode estar associada à FeLV. Faça o teste, se possível, né? Porque, e não só o teste ELISA, né? O ELISA, geralmente a gente vai falar que tá ali com o vírus na circulação, então é que ele tem mais possibilidade de ser o progressivo naquele momento e que aquela alteração que ele está manifestando pode estar mais associado, né? Mas sempre que possível, né, mesmo com um teste negativo, tentar organizar para fazer um PCR se esse animal ainda assim apresenta, né, uma sintomatologia que a gente não sabe o porquê. E o diagnóstico diferencial também, né? Então, por exemplo, o animal está ali com o VIH, FL positivo, e você faz um diferencial aí, por exemplo. Ou geralmente a gente associa. Tipo, igual você fala, PIF, pode ser algumas outros diferenciais, né? Assim, não, aí tem que Tem que sempre fazer sempre um investigar, né, fazer a diferencial. Sim. investigação para verificar se não tem, né, outras comorbidades Por exemplo, também. tá com uma anemia e ele tem febre, eu tenho que ir lá fazer um mielograma, fazer Sim, um sim. reticulócito para ver sinais de. Enfim, todos aqueles sinais de anemia Sim. hemolítica. Então, Sim, assim, sim. Primeiro descarta tudo para você poder isso. falar, não, É, é a FeLV. Atribuir a felve aquela condição, né? Acho que isso é importante até para a gente melhorar muito, né? Igual às vezes pode ter um gato até regressivo, né? Que tem alguma outra doença que está fazendo sinais, né? Então acho que, porque por manifestar tudo, né? A gente tem que descartar também muitas Sim. vezes. Não entender que, né, porque o paciente tem um FeLV, que ele está imune a qualquer outra doença. tudo é fel, é fel, é fel, é fel. Não, é assim. Tudo é a FeLV. E aí, assim, olha, me diga uma coisa, o que vocês veem de prognóstico para esse animal? Qual que é a sobrevida de um paciente com FeLV? O que a gente pode esperar? Ou se isso ainda não se tem ou vai dizer assim, como Se depende do estado. É, você tem que sim. estar. A gente tem estudo que paciente, quando ele é diagnosticado progressivo, a sobrevida dele é em média 3 anos do diagnóstico. Mas isso considerando que você está diagnosticando um paciente no momento que ele está assintomático. O problema é que a maior parte das vezes eles chegam para a gente já doentes, né? Então eles já chegam num quadro bem avançado. Mas se você levar em consideração um paciente que você diagnosticou totalmente assintomático ali, é a de até 3 anos, uma média. Porque em até isso ele desenvolve uma neoplasia hematopoética ou faz uma plasia de medula e realmente fica. Sim, eu tenho pacientes que já passaram disso, tá? Mas é uma média que os estudos falam. Só para complementar, a Julie Levy, né, lançou um trabalho que é uma das pessoas que mais estudam o FeLV, agora em 2025, avaliando, né, a carga viral dos
pacientes, avaliando as amostras, né, para avaliar se era sangue total, soro, plasma, PCR, o que era melhor para a gente fazer a avaliação desse paciente, o diagnóstico. E aí, ela trouxe para nós, né, que seria interessante a gente utilizar o PCR quantitativo para avaliar esses pacientes. E conforme a carga viral, né, se for uma alta carga viral, ela falou que mostrou lá, né, os pacientes certinho, né, e ela acompanhou esses pacientes por 8 anos, que esses pacientes que tinham alta carga viral, a sobrevida era de cerca de 1 ano e meio, enquanto os que tinham baixa carga viral, a sobrevida era de 6, 7 anos, né? Então, vai depender, né? Então, hoje, quando a gente fala de prognóstico também, né, de sobrevida, depende, né? Qual que é o status, né, desse paciente neste momento para a gente poder falar, né? Uma conversa mais assertiva. E hoje, quando você vai pegar esses outros trabalhos, eles falam assim, a média de vida, a expectativa de vida média, ela gira em torno de 30 dias a 800 dias. Aí, Me ajudou muito. mas é isso mesmo, isso, né? Mas que bom. Então, de forma geral, a gente consegue uma média aí de uns 2, 3 anos de vida, né? Uma média, mas claro, que depende de algumas É porque hoje tem o PCR quantitativo, né? Que aí influencia bastante nessa percepção mais detalhada. informações. Tem algum ponto importante a mais que vocês queriam falar sobre a FEL? Eu acho que a gente abordou o principal. Eu acho que é o principal, mas para todo mundo que estiver escutando a gente, é miou testou, viu? Miou testou e vacinou, hein? Eu acho que reforçar, gente, a importância do isolamento, né? Então, assim, tem esse gato positivo. Se é um tutor que tem muitos gatos, tentar levar a conscientização, né, de isolar, põe uma tela dividindo a casa, coloca ele dentro de um quarto, de um cômodo, e vacinar, né, sempre que possível, né, todos os outros gatos desse tutor com a quíntupla, que é a única forma que a gente tem de prevenção, né, e de conter essa doença que aqui no Brasil, né, e na nossa região já é assim, é muito triste. Perfeito, pessoal. Então eu queria agradecer muito vocês a participação aqui hoje. Mas E nesse momento final, a gente tem um jogo de perguntas, né? Um bate-bola, jogo rápido, igual a Maria Cristiano. Um tema mais atual. E aí eu queria perguntar para vocês, né? Algumas coisas vocês me falam que não são relacionadas à veterinária. Só um pouquinho, né? Um nome de... Não, primeiro. Cão ou gato? Qual vocês preferem? Ah, Gato. Tinha um gato. Mel, Miau. Miau. Mel. Mel que é a minha. A minha miau. Uma raça. SRD. Eu falaria também. Esfinxa. É, uma área da veterinária que não é a área de felinos, né? Que eu faria? Isso. Eu é, eu, Lorena. Tem que falar assim. eu é anestesia. Obrigada, Bruno. Silenciado. Tá, Meu é anestesia. Mas eu brinco, mas eu sou assim, eu gosto muito da parte integrativa. Aham. Então, assim, é um lado que eu não fui ainda por falta de oportunidade. Deixa eu comentar uma coisa muito legal. Não, é sério, é muito legal. Eu tenho uma aluna, ela não foi aluna minha efetivamente, mas foi sua. E aí ela também pegou algumas aulas comigo, assim, aqui do cursinho, né? Eu falei assim, não, aí ela falou assim, entrou outra professora lá, chamada Lorena, ela é muito boa, sei lá o quê, eu, sério. Aí eu brinquei, né? E aí, qual aula melhor ela? Aí, Bruno adorou sua aula, mais a da Lorena. Eu falei, pô, não acredito. Tá Nossa, vendo? A experiência dela. Ela é ótima. Pérola Keren, beijo. É um filme. Nossa. Um amor pra recordar. Não. Eu sou. Que romântico, eu nem sei se é romântico. Jaqueline, te amo. Que é isso, hein? E aí? Não vejo filme, não. Pior que eu vejo e vejo série, mas eu só lembro de série no momento, assim. Sério. Ai, é que eu assisti. Só tô meio de homens, né? Agora. Não, é. É que eu assisti muito. Diário de um vampiro. Não, eu assisti uma de mães agora. Durão. Mas eu gosto muito de Game of Thrones, gosto muito. Agora eu achei essa temporada terrível, né? Mas mais voltado pra isso, The Witcher e tudo. Mas filmes, tem tempo que eu não assisto um filme. Eu não lembro de um filme assim que fale, Que te marca. que me marcou. E um livro. Não da veterinária. Um livro. Ou um audiobook. Eu, Então, cara, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu odeio ler. Não, eu leio, mas sabe aquele negócio assim de, meu Deus, que livro que me marcou neste Livro momento? que não seja conteúdo. O último que eu li foi As 5 Linguagens do Amor. isso é bom.
E o meu foi para crianças. Aquele vermelhinho de cara. Eu sou péssima de memória, gente. Sabe aquele personagem da Dory? Aham. Então, a minha grande dificuldade é Memória. quando você pergunta algo assim, que não precisa. Sério. Você perguntou o que eu mais gosto de comer agora, talvez eu também Você esqueci. tenha esquecido. Pessoal, ó, de forma geral, queria agradecer, né, mais ou menos, não, né, mais uma vez, né, a presença de todos vocês aqui. De verdade, eu acho que é um assunto muito importante, que, apesar de a gente ouvir muito falar, existem muitas palestras sobre isso, muitas das vezes ele é negligenciado mesmo assim. Eu acho que a gente fala de uma forma muito aberta. Eu gosto do podcast justamente por causa disso. A gente fala de uma forma muito aberta e é uma conversa, não é aquela coisa tão expositiva. E a gente traz dúvidas nossas, eu e o Vitor, a gente aprende bastante aqui, né? Então a gente fica muito feliz de ter ouvido duas referências em felinos aqui pra gente. Então a gente está realmente muito grato. O tempo de vocês, que eu sei que é extremamente apertado. O Vitor vai falar aqui, né? Ele vai agradecer novamente, mas antes de finalizar, falem para vocês onde a gente encontra vocês, Instagram, né? Como que faz para a gente entrar em contato, às vezes para buscar um atendimento, chamar para uma palestra, né? Enfim, né? Divulguem o serviço de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou ir pro canto ali para finalizar, mas finalizo certinho. Bom, meu Instagram é o Lorena Vete Felinos. Para me encontrar, pode ser por lá, né? Eu acabo atuando pouco hoje por conta da faculdade volante, ainda faço volante, mas a minha previsão para esse semestre é diminuir ainda mais por conta da carga horária, né? E para os alunos da PUC, vocês me encontram, né, nos corredores e no centro cirúrgico. Deixa eu falar uma coisa, gente. Os alunos do Lorena que ouviram o podcast vai ganhar 0,5 pontos, 0,5 décimos na prova de Não me comprometo. Misericórdia. O meu Instagram é Dr. Luiz Elian. É Luiz com S, Elian com M. Eu faço atendimento todos os dias, todas as horas, quando vocês precisarem de mim. Pode me encontrar pelo o contato pelo Instagram. Vocês podem entrar em contato lá que tem o link para marcar uma palestra, se precisar. Perfeito. Obrigado, então, pessoal. Agradeço vocês, em nome do Cura Cursos, né? Foi ótimo e muito enriquecedor. Valeu. Foi um prazer.